Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos sobre uma passagem que está lá na primeira carta ou na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 10, em que ele nos fala sobre os dons ou sobre os talentos que nos foram dados. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Duas palavras aqui podem nos gerar dúvidas, que é dispensadores, é no sentido daquele que dá ou distribui, e multiforme, que é aquele que se manifesta por diversos modos, ou aquele que pode tomar, é capaz de tomar várias formas. Então, o que Pedro está nos recomendando nesta passagem é que cada um de nós utilizemos os dons divinos, os talentos que recebemos de Deus, como bons administradores, distribuindo, dividindo aquilo que recebemos de Deus. E o importante é que nós, como beneficiados dos talentos, ao praticarmos essa divisão ou ao utilizarmos os nossos talentos para toda a sociedade, seremos com certeza os maiores beneficiados disso. A nossa sociedade, se nós formos fazer uma reflexão, ela funciona como uma engrenagem, assim como esta que eu coloquei aqui. Cada um de nós é uma dessas peças. E nós temos os nossos comportamentos, nós temos o tamanho, né? Cada uma dessas engrenagens tem um tamanho, tem um sentido que roda, e nós também. Cada um de nós tem um espaço, cada um de nós tem uma missão pessoal, tem um objetivo, tem algo que possa ser utilizado em benefício à sociedade, né? E aqui, por exemplo, nós temos as várias profissões. É o padeiro que prepara o pão para o nosso café da manhã. Depois nós temos o pedreiro que constrói a sua casa, a nossa casa. E assim são vários aqueles integrantes das nossas comunidades. Então, cada um de nós deve ficar atento para que não estejamos fugindo dos nossos compromissos, para que possamos utilizar de uma forma digna, né, sempre com honestidade e com caridade esses dons, esses talentos que nós recebemos para toda a humanidade. E aqui eu trouxe algumas fotos que podem nos mostrar o que podemos, o que somos capazes de fazer. Então, por exemplo, uma visita ao asilo, né, utilizar o nosso tempo, utilizar a nossa saúde para poder ir lá visitar aqueles idosos que muitas vezes não recebem nem mesmo os seus parentes para conversar, ficar com eles algum tempo, levar alguma coisa que lhes possa ser útil, uma fruta, por exemplo, é uma ação que todos nós temos condições, temos o dom, os talentos para fazê-lo, e se não estamos fazendo esse tipo de divisão, de atitude, precisamos pensar, né, como estamos utilizando o nosso tempo. A outra figura é com relação à divisão do pouco ou do muito que nós estamos recebendo. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo, né? Aqui tanto no aspecto material, mas nós estamos pensando também na questão das nossas habilidades. Todos nós temos algo a oferecer para o outro, para a humanidade, mesmo que seja como essa terceira figura, uma simples conversa, uma visita
ao hospital, nós podemos sim fazê-lo. Lógico que teremos que renunciar um pouco do nosso tempo, né, a fim de dividir aquele tempo com outra pessoa que pode ser naquele momento tenha uma necessidade muito maior do que a nossa. Então, onde for que nós estivermos, tenhamos a atenção, né, para ver se estamos cumprindo com a missão que a vida nos oferece, ou se estamos fazendo bom uso dos dons que nós recebemos. O tempo todo nós estamos semeando, o tempo todo nós estamos colhendo. E é muito importante que passemos a semear o bem, passemos a semear a caridade, o uso correto dos talentos que recebemos, pois somente assim que um dia também passaremos a colher. Então, quando nós utilizamos os dons, quando somos bons administradores, bons dispensadores, né? Ajudamos aos outros ou ao uso dos nossos talentos na sociedade, tenhamos certeza de que nós somos os maiores beneficiados de tais comportamentos. Porque isso tudo que Deus nos dá é exatamente uma forma, né? É um exemplo da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus para conosco, que nos dá essas oportunidades de transformação, essas oportunidades de trabalho em nós mesmos para nos tornarmos seres melhores. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.